Livro ESD, Programa Fundamental, Módulo 4, Roteiro 2, Perispírito, Conceito e Natureza. Objetivos específicos: analisar o conceito de perispírito, refletir sobre sua natureza. Conteúdo básico: envolvendo o gérmen de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, comentário de Kardec à questão 93. O laço ou perispírito, que prende ao corpo ou espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, corpo físico. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Subsídios. Allan Kardec indaga aos espíritos superiores. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Aqui os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Comentando essa resposta, Kardec cria a palavra perispírito, do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito, para designar este envoltório do espírito, por comparação com o perisperma, que envolve o gérmen do fruto. Há um dito, afirma Kardec, que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Quando encarnado o espírito, o perispírito é o laço que o prende ao corpo físico. Esse laço é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o gérmen, o perisperma e a casca. A respeito do uso dos termos alma e espírito, Kardec assinala: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença.
É oportuno ressaltar que o perispírito tem tido outras denominações, das quais destacamos corpo espiritual ou psicossoma, espírito André Luiz, corpo fluídico, Leibniz, mediador plástico, Cudworth, e modelo organizador biológico, Hernani G. Andrade. Anexo. Textos para conceituação de perispírito. 1. Considerado parte essencial do complexo humano, o perispírito ou psicossoma se constitui de variados fluidos que se agregam, decorrentes da energia universal primitiva de que se compõe cada orbe, gerando uma matéria hiperfísica, que se transforma em mediador plástico entre o espírito e o corpo físico. Revestimento temporário imprescindível à encarnação e à reencarnação. É tanto mais denso ou sutil, quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Também considerado corpo astral, exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura. Divaldo Franco, Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 4, Perispírito. 2. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. O organismo delicado, com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Francisco Cândido Xavier, roteiro pelo Espírito Emmanuel, capítulo 6, o Perispírito. FEB Editora. 3. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, envoltório sutil da mente, que lhe preside a formação. Do ponto de vista da constituição e função que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com a sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura. Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, primeira parte, capítulo 2, Corpo Espiritual.